Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, serei muito breve, presidente. Eu preciso do projeto de lei do PLC, apenas para explicar ao plenário por que nós apresentamos a emenda ao PLC 35. Esse projeto de lei, ele traz na prática a chamada imunidade tributária previdenciária. Ou seja, aqueles servidores públicos que têm determinadas doenças raras, que gozam também de imunidade tributária no fisco, o governo encaminhou a essa casa um projeto de lei para que a imunidade tributária previdenciária se aplicasse a eles, agora aos servidores do Estado. Tem um rol aqui taxativo de quais são essas doenças, deputado Alen Santiago. Fizemos a apresentação de emenda lá na Comissão de Administração Pública, mas o governo insiste em não encampar os militares, como se a imunidade tributária fosse escolher qual é o servidor e não a doença. Então, assim, é uma coisa sem lógica, completamente absurda. Nós teremos lá um policial civil, um penal, um bombeiro e um policial militar. Para o policial militar e para o bombeiro, se tiverem a mesma doença, eles não vão gozar da imunidade tributária previdenciária. Já os outros, sim. Então, uma coisa assim absurda, sem lógica, sem nenhum tipo de amparo, eu diria, bom senso. Porque nós não estamos tratando do tipo de categoria A, B ou C ou D. Nós estamos tratando do cerne da questão, o cidadão servidor público. Tem a doença rara, está aqui no projeto. Quais são? Está no rol taxativo aqui da doença rara. Inclusive, os termos técnicos da medicina, dificílimo, viu, doutor Alen Santiago? Dificílimo, muitas vezes, de pronunciar. Tem os termos técnicos aqui, especificando qual é o rol taxativo. Bom, e a gente quebrou a cabeça, conversou, está aqui, ó. Regulamento, parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão da doença incapacitante. Em razão da doença incapacitante. Ou seja, senhores deputados e senhoras deputadas, doutor Jean, não pode ser em razão ser militar ou ser servidor civil. É algo assim que é uma aberração. Mas, infelizmente, os técnicos frios do governo, sem sensibilidade, e aqui eu me dirijo especialmente aos policiais e bombeiros militares, que não foram contemplados. Não foram, e está aqui o rol, está aqui, ó, para fins de concessão da imunidade tributária que trata esta lei complementar, considera-se doenças incapacitantes, doutor Jean, Vossa Excelência, que é do ramo, 1. Acidente em serviço ou em razão do qual tenha ocorrido aposentadoria ou pensão. 2. Moléstia profissional. 3. Tuberculose ativa. 4. Alienação mental. 5. Esclerose múltipla. 6. Neoplasia maligna. 7. Cegueira. 8. Hanseníase. 9. Paralisia irreversível e incapacitante. 10. Cardiopatia grave. 11. Doença de Parkinson. 12. Espondiolartrose anquilosante. 13. Nefropatia grave. 14. Hepatopatia grave. 15. Estados avançados da doença de osteite deformante. 16. Contaminação por radiação. 17. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, está aqui o rol taxativo. Não, mas esse aqui é servidor militar. Não pode. Eu faço questão de ler a emenda novamente para os senhores e as senhoras entenderem. Dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão da doença. Eu pergunto, aqui disse em razão de ser servidor público civil ou militar? Não. Ah, deputado, mas os policiais militares têm um estatuto próprio? Tem, mas nós estamos tratando de lei complementar, o mesmo status, doutor Jean, mesmo status.
assim, é um erro gravíssimo, é um erro assim tão primário do governo. E aí a gente sentou com o relator, não, os técnicos do governo não aceitam. E aí chegaram até a dizer, não é competência do Estado membro. É competência do Estado membro. Nós temos decisões recentes. Então, presidente, eu só fiz questão de fazer a discussão da matéria para alertar os colegas deputados e deputadas que nós apresentamos uma emenda muito simplória, doutor Jean, muito simplória. São beneficiários da imunidade tributária de que tratam o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, os servidores públicos civis, aposentados, os militares da reserva e reformados e seus pensionistas. Eu trouxe os militares da reserva, os reformados e os pensionistas. Se ele, obviamente, enquadrar no rol taxativo das doenças. O projeto não será votado hoje, certo? Não será votado, porque ele vai receber emenda. Eu avisei, inclusive, o líder de governo, lá na comissão. Eu avisei o deputado Leonídio Bolso, relator. Mas, infelizmente, o que vem do governo Zema vem com absoluta frieza. Então, é mais uma vez, para que os policiais e bombeiros militares saibam, o governador Romeu Zema não quer que os policiais e bombeiros militares sejam incluídos nesse projeto, porque são policiais e bombeiros militares, e não em razão da doença. São pouquíssimas pessoas que têm, mas não, tem que tratar no Estatuto dos Militares. É algo assim, é uma covardia que o governo fez ao orientar o relator a não acatar as emendas. A emenda foi apresentada aqui, o presidente vai encerrar a discussão, as emendas retornará à Comissão de Administração Pública. Portanto, faço aqui apenas esse alerta, porque depois o projeto voltará e a gente vai destacar a emenda em plenário, e eu gostaria muito de contar com o apoio, com o voto, para que os policiais e bombeiros militares não fossem excluídos do projeto, porque são servidores militares do Estado. Aqui o assunto, a emenda é imunidade tributária previdenciária em razão do rol taxativo de doença, e não qual que é a cor do servidor, qual o segmento